Eu sempre fui a errada da família. Minha irmã gêmea, Laura, era joia rara, linda, perfeita, amada por todo mundo. Desde pequenas eu era só a sombra dela, a que tropeçava, que errava, que dava trabalho. Meu pai dizia que eu não tinha jeito. Minha mãe nem tentava esconder a decepção. E Laura? Ela era a filha dos sonhos, a vencedora, a queridinha que ninguém ousava tocar. Na escola, eu era sempre a mais discreta, a que ninguém notava, enquanto ela era a estrela, a popular, a medalhista. E em casa, a rejeição tinha um sabor amargo, uma faca cravada que nunca cicatrizava. Eu me perguntava o que tinha de errado comigo, porque não podia ser amada do mesmo jeito. Cheguei a acreditar que eu era um erro, um peso que só servia para atrapalhar. Mas aos poucos, me recuperei da dor. Saí da casa dos meus pais com o coração partido, mas com a determinação de provar que eu podia vencer, mesmo sem o apoio deles. Arrumei um emprego numa empresa média, trabalhando no setor administrativo. Era longe do brilho da Laura, que já estava fazendo carreira numa multinacional, mas era meu começo. E foi ali que a história virou. No trabalho, tudo parecia estar caminhando devagar, mas firme. Eu fazia meu serviço direito, aprendia rápido, ganhava o respeito dos colegas que pouco a pouco se acostumavam com minha presença silenciosa. Não chamava atenção, mas também não me deixava passar para trás. Até que apareceu ela, a minha ex. Chamo de minha ex porque, apesar de termos terminado há anos, o que ela fez me fez reviver o pior pesadelo. A Rafaela, minha ex-namorada, apareceu de repente como gerente da equipe. Ela tinha aquele sorriso falso, aquele olhar de quem está sempre calculando a próxima jogada. E acredite, a jogada dela era me destruir. Rafaela sempre teve um complexo de inferioridade comigo. Ela gostava de me diminuir, de fazer os outros acreditarem que eu era incompetente. Mas eu não tinha ideia do que ela estava disposta a fazer para acabar comigo. Primeiro começaram os pequenos boatos. Fulana disse que ela quase errou aquele relatório. Ouvi dizer que ela foi incompetente numa reunião importante. Eu me sentia sufocada, sem entender de onde vinha tanta hostilidade. Mas tudo piorou quando ela passou a sabotar meu trabalho de forma direta. Certa vez, um projeto crucial estava sob minha responsabilidade. Era minha chance de mostrar que eu podia ser mais do que só a irmã da Laura ou a ex do Rafaela. Eu me dediquei dia e noite, fiz tudo o que podia para entregar o melhor resultado. Mas, no meio do processo, documentos sumiram misteriosamente. E-mails importantes foram apagados. Horas de trabalho simplesmente desapareceram do sistema. Eu entrava em pânico porque não tinha provas, só a sensação esmagadora de que alguém estava agindo contra mim. Na reunião decisiva, quando apresentei o projeto, a chefe chamou minha atenção por falta de organização e falhas técnicas. Eu queria morrer ali mesmo. Foi humilhante, uma sensação de impotência que me fez querer fugir. Mas não desisti. Continuei trabalhando, tentando juntar provas. Com a ajuda de um colega de confiança, descobrimos que Rafaela estava manipulando arquivos, enviando mensagens falsas para outros membros da equipe e tentando colocar a culpa em mim para que eu fosse demitida. Minha família, claro, não acreditou em mim. Para eles, eu era sensível demais, a invejosa. Eles continuaram torcendo pela Laura, que nunca fez questão de defender a irmã rejeitada. Eu estava sozinha. Até que numa sexta-feira fatídica, algo quase fatal aconteceu. Eu estava saindo do trabalho tarde, já exausta e cabisbaixa. Quando cheguei no estacionamento, uma van parou abruptamente ao meu lado. A porta se abriu com violência e alguém tentou me empurrar para dentro. Gritei, lutei, consegui escapar por pouco. Naquela noite, quase perdi tudo. Não só meu emprego, mas a vida. No hospital, com o rosto machucado e o coração acelerado, tomei uma decisão. Eu não podia deixar que Rafaela ganhasse. Ela tinha cruzado a linha do perigo. Eu precisava lutar, me reerguer. E foi nesse momento que recebi a notícia. Minha chefe, ao investigar a fundo, descobriu todas as armações da Rafaela. Ela estava prestes a ser demitida, e por ironia do destino, eu estava sendo indicada para a promoção que sempre quis. Mas enquanto comemorava aquela vitória, eu sentia a ferida aberta da rejeição da minha família, que ainda me via como uma fracassada, e continuava dando tapinhas nas costas da Laura. Eu não sabia o que viria a seguir, mas estava pronta para enfrentar. Eu mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Depois daquele ataque, que quase me custou a vida, e das investigações que expuseram Rafaela, minha ex, eu finalmente via uma luz no fim do túnel. A empresa confirmou que ela seria demitida por justa causa, e para minha surpresa e orgulho, eu estava prestes a receber a promoção que eu tanto lutei para conquistar. Era a minha chance de virar o jogo. Mas como em toda história de sofrimento, nada acontece sem dor. O telefone tocou antes do expediente no dia seguinte. Era a Laura. Aquela voz calma e fria do outro lado, aquela que sempre me deixou em segundo plano. Parabéns pela promoção, disse ela com uma pontada de sarcasmo na voz, mas você sabe que isso não vai mudar nada, né? Você sempre vai ser a fracassada da família. Meu coração apertou. Por mais que eu tivesse me preparado para isso, a rejeição ainda doía como faca. Ela nunca acreditou em mim, nunca tentou me entender, nunca me deu uma chance.
E agora, naquela ligação, sentia o peso do desprezo como uma lâmina afiada. Respirei fundo e respondi, tentando controlar a voz. Pode achar o que quiser, Laura. Eu não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. Desliguei. Aquela conversa poderia ter acabado ali, mas sabia que ainda estava longe de ser o final. Cheguei ao trabalho com o rosto inchado, os machucados ainda visíveis, mas com a cabeça erguida. Fui recebida com olhares mistos, alguns de solidariedade, outros de desconfiança. Muitos colegas ainda não sabiam o que tinha acontecido. A verdade é que eu queria manter o foco, provar que não era uma vítima, mas uma guerreira. O chefe me chamou para uma reunião privada. Ele estava sério, mas havia um brilho nos olhos. Você mostrou uma força incrível, não só para aguentar o que passou, mas para continuar aqui, disse ele. A promoção é sua. Quero que assuma a gerência da equipe já a partir da próxima semana. As palavras caíram como um soco no estômago de tão boas, eu mal conseguia respirar direito. Finalmente meu esforço seria reconhecido. Finalmente eu tinha meu lugar. Mas essa vitória começou a mexer com a minha cabeça. Enquanto me preparava para assumir a nova função, percebi que o ambiente do trabalho tinha mudado. Rafaela, mesmo demitida, havia deixado um rastro de medo e desconfiança. Alguns colegas começaram a me evitar, outros pareciam desconfiar que eu fosse a culpada por todos os problemas. E no meio disso tudo, a Laura começou a aparecer mais na minha vida, não para me apoiar, mas para me humilhar. Ela se gabava das conquistas dela, das festas, dos elogios, das viagens. E eu me sentia presa como se aquele laço de sangue fosse uma cadeia invisível que me prendia ao passado. Um dia, no meio da minha rotina, recebi uma mensagem anônima no celular do trabalho. Era uma foto minha, tirada enquanto eu saía do hospital depois do ataque. A legenda dizia, a vítima? Ou a culpada? Meu sangue gelou. Quem estava me ameaçando? Rafaela? Alguém da equipe dela? Eu não sabia, mas aquilo mexeu comigo de um jeito que me fez pensar se eu realmente estava segura. Comecei a vigiar meus passos, a desconfiar de todos. O trabalho que era para ser meu refúgio estava se tornando uma armadilha. E o pior era que ninguém parecia se importar de verdade. Me sentia sozinha no meio daquele furacão. Minha saúde mental começou a piorar. O estresse, a ansiedade, as lembranças do ataque. Passei a ter pesadelos, acordava suando, com o coração disparado. Minha cabeça não parava de girar. E se Rafaela voltar? E se ela fizer algo pior? E se minha família continuar me ignorando? Foi aí que, em meio a esse turbilhão, recebi uma visita inesperada. Minha mãe apareceu no meu apartamento. Parecia cansada, com os olhos vermelhos. Por um momento, achei que ela estava ali para me dar algum conforto. Mas a primeira coisa que ouvi foi um pedido de desculpas frio, quase mecânico. Eu não deveria ter te tratado assim, disse ela. Talvez eu tenha errado. Mas a Laura sempre foi melhor, você sabe disso. Fiquei sem palavras. Aquela frase me atingiu com força, como se fosse um soco no estômago. A pessoa que deveria me apoiar admitia a injustiça, mas continuava escolhendo minha irmã como favorita. Naquele instante, senti uma raiva imensa misturada com uma tristeza profunda. Eu não queria mais ser a filha rejeitada, a irmã esquecida. Queria ser eu mesma, livre daquele peso. Decidi então que precisava de uma mudança real. Não só no trabalho, mas na minha vida inteira. Comecei a procurar ajuda profissional para tratar meu trauma, minha ansiedade e minha dor. Estava cansada de carregar o passado sozinha. E enquanto isso, algo inesperado aconteceu no trabalho. Um dos colegas que sempre tinha sido frio comigo, o Ricardo, veio até mim e disse: eu sei que você está passando por muita coisa. E eu quero te ajudar. A equipe precisa de uma líder forte. E eu acredito que você pode ser essa pessoa. Foi a primeira vez que alguém me ofereceu apoio de verdade. Eu não sabia se podia confiar, mas aceitei. Porque depois de tudo, eu precisava acreditar que podia reconstruir minha vida. Mas a sombra da Rafaela ainda pairava sobre mim. E numa manhã, quando cheguei para trabalhar, a porta do meu escritório estava aberta, o computador ligado, e uma mensagem piscava na tela. Isso é só o começo. Você vai cair. Meu coração disparou. Quem estava fazendo aquilo? Como eu poderia me proteger? Eu não sabia se conseguiria continuar aquela luta sozinha. A mensagem na tela do meu computador pulsava como um soco no estômago. Isso é só o começo. Você vai cair. Eu não sabia se era um aviso, uma ameaça ou uma promessa de destruição. O ar parecia ter saído dos meus pulmões, e eu tremia, dividida entre o medo e a fúria. Meus dedos hesitaram antes de apagar a mensagem, sabendo que isso não iria fazer o problema desaparecer. Quem quer que fosse estava tentando me amedrontar, e apesar de tudo que já tinha passado, o medo ainda conseguia se infiltrar nas minhas veias como veneno. Naquele dia, mal consegui trabalhar. Meu olhar estava distante, e a tensão parecia flutuar no ar do escritório, como se os outros também sentissem a ameaça invisível. Mas ninguém comentou nada. Talvez ninguém soubesse. Ou talvez ninguém se importasse. Fui para casa exausta e atormentada. Eu queria gritar, queria que alguém me abraçasse e dissesse que tudo ficaria bem. Mas a solidão era minha única companhia. Decidi que precisava agir.
Se alguém queria me derrubar, eu não iria esperar de braços cruzados. Comecei a reunir todos os e-mails, mensagens, provas que pudesse encontrar, buscando quem poderia estar por trás daquele jogo sujo. E a lista de suspeitos não era pequena. Rafaela, claro, era a primeira na minha mente. Mas também havia outras pessoas na equipe que pareciam desconfiar de mim, que não gostavam da minha ascensão. Com o apoio do Ricardo, meu colega que tinha se mostrado uma mão amiga, começamos a montar uma investigação interna paralela. Era arriscado, mas eu precisava descobrir quem estava me ameaçando para poder me defender de verdade. Enquanto isso, minha saúde mental continuava a balançar. As noites eram longas, as lembranças do ataque vinham como pesadelos vívidos. Eu sentia que estava num campo minado, onde qualquer passo em falso podia me fazer explodir em pedaços. Foi então que recebi uma notícia inesperada. Laura, minha irmã gêmea, teve um acidente de carro. Não grave, disseram, mas o suficiente para abalar toda a família. Minha mãe me ligou com a voz trêmula, pedindo que eu fosse visitá-la no hospital. Eu hesitei. Por anos eu tinha me afastado daquela casa que sempre me rejeitou, daquela família que me deixou sozinha. Mas por um fio de humanidade decidi ir. No hospital vi Laura deitada na cama, pálida e frágil, uma visão que quebrava a imagem perfeita que eu tinha dela. Por um momento sentimos um silêncio pesado entre nós, o peso de todas as mágoas acumuladas. Ela olhou para mim com olhos marejados e sussurrou: "Eu sempre te invejei, sabia? Tinha medo de que você fosse melhor que eu perdesse tudo. Por isso fiz tanta coisa para te derrubar. Mas eu me perdi." Foi como um soco no estômago. A confissão da minha irmã, que durante anos foi minha sombra e rival, abriu uma brecha no meu coração. Eu poderia retribuir o ódio ou poderia tentar entender. Escolhi tentar entender. Passei horas conversando com ela, ouvindo suas dores, seus medos. Não foi fácil, e sei que ainda temos um caminho longo para reconstruir o que foi quebrado. Mas pela primeira vez, senti que podia haver esperança. Voltei para casa com um misto de sentimentos, alívio, tristeza, mas principalmente determinação. Eu não iria deixar que o passado me definisse. Nem a Rafaela, nem minha família, nem meus medos. No dia seguinte, Ricardo me trouxe uma notícia preocupante. Descobrimos quem está por trás das ameaças. E não é só uma pessoa, disse ele com a voz baixa, tem um grupo que quer te derrubar. Rafaela fez aliados no escritório, gente que quer ver você fora. Meu mundo tremeu. A guerra estava longe de acabar, mas eu não estava mais sozinha. Juntos começamos a planejar como enfrentar essa nova ameaça para proteger meu trabalho, minha saúde e principalmente minha dignidade. Mas então, na noite seguinte, aconteceu algo que eu não esperava. Alguém invadiu meu apartamento. Eu estava sozinha quando ouvi passos na sala. Meu coração disparou, e minha mente gritou para eu fugir. Mas antes que pudesse me mover, uma sombra apareceu na porta do meu quarto. Era Rafaela. Ela estava lá, com aquele sorriso cruel, aquela expressão de quem se deleita na dor dos outros. Achou que ia escapar? Ela sussurrou, você não é nada, nunca foi nada. Eu vou acabar com você. Meu instinto gritou para correr, para gritar, para me defender. E foi o que eu fiz. Lutamos, eu contra ela, numa batalha desesperada pela minha sobrevivência. No meio da luta, Rafaela tropeçou e caiu, batendo a cabeça no chão com força. Ela ficou imóvel. Meu coração parou. Eu estava assustada, exausta e sozinha. O que eu deveria fazer? Chamar ajuda? Fugir? Enfrentar as consequências? O silêncio do apartamento era ensurdecedor, e minha mente estava um caos. Eu sabia que aquela noite mudaria tudo. O silêncio depois da queda de Rafaela parecia ensurdecedor. Meu corpo inteiro estava em alerta, tremendo, coração a mil, mente confusa. Eu olhava para ela no chão, imóvel, e uma mistura horrível de medo, raiva, alívio e culpa me consumia. Por um instante, tudo congelou. Eu sabia que precisava agir, mas minha mente girava em círculos. Será que ela estava morta? Será que eu teria que lidar com as consequências daquilo? E mais importante, o que fariam comigo se eu não conseguisse explicar o que aconteceu? Com as mãos trêmulas, peguei o celular e disquei para o serviço de emergência. A voz do atendente parecia distante, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Expliquei o que tinha ocorrido, tentando manter a calma, embora cada palavra custasse um esforço imenso. Enquanto esperava, meu corpo inteiro parecia congelado, os olhos fixos em Rafaela, que ainda não mexia um músculo. Quando os paramédicos chegaram, fizeram o que podiam para estabilizá-la, e logo a levaram para o hospital. Eu fui deixada ali sozinha, cheia de perguntas sem respostas. No dia seguinte, as notícias foram confusas. Rafaela estava viva, mas em estado grave. A polícia queria me ouvir, a empresa queria explicações, e eu sentia que meu mundo desmoronava. Minha promoção, que antes parecia um motivo de orgulho, agora era um fardo. Eu estava no centro de um turbilhão que ameaçava engolir tudo que eu tinha lutado para conquistar. Mas no fundo, eu sabia que aquela não era a hora de desistir. Nos dias seguintes, as investigações correram. Eu fui submetida a interrogatórios, tive que contar minha versão dos fatos inúmeras vezes, reviver a luta, o medo, a violência.
Minha família ficou sabendo do ocorrido, e para minha surpresa, alguns começaram a me apoiar. Minha mãe, mesmo com todas as mágoas do passado, veio ao meu lado, dizendo que finalmente enxergava a mulher forte que eu tinha me tornado. Laura, por outro lado, ficou distante, evitando contato, como se não soubesse o que dizer. No trabalho, a equipe ficou dividida. Alguns colegas demonstraram solidariedade, outros sussurravam pelos cantos, duvidando da minha versão, espalhando rumores que só aumentavam minha angústia. Ricardo foi minha maior fortaleza, ajudando a manter o foco e a sanidade em meio ao caos. Durante uma reunião decisiva, recebi a confirmação oficial. Minha promoção estava mantida. A empresa acreditava em mim e queria que eu liderasse a equipe para reconstruir a confiança que Rafaela havia destruído. Foi um alívio imenso, mas também uma responsabilidade assustadora. Eu teria que provar que podia ser a líder que todos precisavam, enfrentando não só os desafios do trabalho, mas também os fantasmas do passado. Comecei a me dedicar ainda mais, planejando mudanças, fortalecendo os laços com os colegas, buscando criar um ambiente onde ninguém se sentisse ameaçado ou inseguro. Foi um processo lento e doloroso, mas eu sentia que estava no caminho certo. Enquanto isso, a saúde de Rafaela melhorava lentamente, e eu não sabia o que esperar dela quando ela acordasse. Será que ela me odiaria ainda mais? Ou teria algum arrependimento? A tensão aumentava a cada dia. E em meio a tudo isso, uma nova reviravolta aconteceu. Recebi uma carta anônima com um bilhete dentro. Nem tudo que parece é. Cuidado com quem você confia. O medo voltou a apertar meu peito. Quem estaria por trás daquela mensagem? E que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? Eu sabia que minha luta estava longe de acabar, mas desta vez eu estava pronta para enfrentar o que viesse. A carta anônima queimava na minha mão como um alerta silencioso, e o bilhete era um sussurro cruel de que eu ainda não conhecia a verdade completa. Nem tudo que parece é. Cuidado com quem você confia. Quem? Ricardo? Algum colega de equipe? Ou alguém ainda mais perto, que eu jamais desconfiaria? Naquele instante, uma mistura de paranoia e determinação tomou conta de mim. Não podia vacilar. Já tinha perdido demais. Eu comecei a analisar tudo, cada gesto, cada palavra, cada olhar daqueles ao meu redor. Era como montar um quebra-cabeça onde algumas peças estavam propositalmente faltando, escondidas. E então, um detalhe se destacou: uma conversa sussurrada que peguei no corredor, um e-mail que parecia inocente demais, uma recomendação que Ricardo fez para a chefe que soava, de repente, suspeita. Fui investigar mais a fundo. Com o apoio da equipe de TI da empresa, consegui acessar registros internos. E então veio a verdade devastadora. Ricardo, que eu tinha começado a confiar, não era apenas um aliado. Ele havia sido cúmplice de Rafaela desde o início. Não apenas isso, ele manipulava informações, criava divisões na equipe, e estava por trás das ameaças que eu receberá. Era a traição mais cruel que eu podia imaginar, alguém que se aproximou de mim sob o pretexto de amizade, mas que carregava uma faca nas costas. Meus olhos arderam de raiva, mas também de tristeza. Eu havia baixado a guarda, deixado alguém entrar, e isso quase custou minha carreira, minha sanidade, minha vida. Eu precisava agir rápido. Levei as provas à diretoria, denunciando o Ricardo e mostrando as evidências da conspiração. A empresa não teve dúvida, ele foi demitido sumariamente e processado por suas ações. Rafaela, por sua vez, continuava no hospital se recuperando lentamente. Sabia que quando acordasse teríamos que encarar a verdade de frente. Enquanto isso, minha promoção foi confirmada oficialmente, e eu assumi a gerência com uma mistura de orgulho e responsabilidade pesada. Foi uma batalha árdua reconquistar a confiança dos colegas e reconstruir o ambiente de trabalho, mas eu estava determinada a vencer. Minha família, apesar das feridas antigas, começou a enxergar a mulher forte que eu me tornei. Minha mãe me procurou para pedir desculpas verdadeiras, não mais escondidas atrás de falsas justificativas. Laura, por sua vez, finalmente admitiu que minha força não diminuía a dela, e começamos a construir uma relação baseada na verdade e no respeito. Eu me permiti pela primeira vez sentir orgulho da minha história, não a da rejeição ou da dor, mas a da superação e da redenção. Mas as lições que aprendi foram duras. Aprendi que confiar é um risco, que o perigo pode estar onde menos esperamos, e que a verdadeira força está em levantar-se mesmo quando o mundo quer nos ver caídos. Minha ex-Rafaela, quando finalmente acordou, pediu desculpas. Não aquelas desculpas vazias, mas um reconhecimento da maldade que praticou. Eu aceitei, não porque ela merecesse, mas porque eu precisava me libertar daquele passado para poder viver o meu futuro. No final, a promoção não era só um título. Era a prova de que eu tinha vencido não só no trabalho, mas na vida. E que mesmo quando a família vira as costas, mesmo quando as pessoas tentam te destruir, é possível renascer das cinzas e encontrar a sua própria luz. Essa é a minha história. Eu venci.